Saudações, manos e manas. Saudações, manos e manas. É assim, hoje nós vamos falar sobre uma temática, um tema muito interessante, que é a conexão espiritual pela via da natureza. Entenderam, né? A conexão espiritual pela via da natureza, ok? Então, manos, vamos a isso. Olha, antes mesmo que eu fale sobre esta questão da conexão espiritual pela via da natureza, vamos ainda no campo científico para nós compreendermos daquilo que é baseado na nossa realidade. A nossa realidade é feita de quê? Ok? Então, vamos lá, manos. Primeiro aqui, existe ou temos 5 sensores dentro do campo científico, que é o paladar, olfato, audição, tato e visão, certo? 5 sensores. Então, se a nossa realidade é baseada a esses 5 sensores, se haver uma alteração, ou se houver uma alteração nesses 5 sensores, em um dos 5 sensores, significa dizer que a nossa realidade também muda. Nossa realidade é alterada, certo? Porque nesse plano físico nós precisamos desses 5 sensores para completar a nossa realidade. Muito bem. Por exemplo, no âmbito da visão, daquilo que nós conseguimos enxergar, existem coisas que nossos olhos não conseguem enxergar, né? Mas que existem. Por exemplo, a bactéria. A bactéria, nossos olhos assim de forma não conseguem enxergar. Mas não significa dizer que a bactéria não existe só porque você não consegue enxergar, né? Mas para você enxergar ela, você precisa de uma outra ferramenta que te dá acesso a olhar ou a ver aquilo que os teus olhos naturalmente não conseguem enxergar. Por exemplo, você vai puxar pela via do microscópio, você vai ver a bactéria. Opa, a bactéria está aqui, ela existe. Mas só porque não sabias não significa dizer que não existia, não. Você é que não sabia, você é que não tinha esse acesso, certo? Muito bem. Agora, na questão, por exemplo, da cor, né? Vocês sabiam que nós enxergamos a cor pela via da luz, né? E, aliás, a luz ou o branco e preto não são cores, elas são tons. Quando estás a enxergar, por exemplo, um arco-íris, a base do arco-íris são 3 cores apenas, são só 3 cores, ok? Você tem, por exemplo, a azul. Depois da azul, quando o azul vai se encontrar com a amarela, no meio você tem verde, porque porque o azul e o amarelo elas dão verde, ok? E agora, quando ela sai do amarelo para se encontrar com o vermelho, no meio você tem laranja. Laranja é o fruto do amarelo e o vermelho. Logo, a matriz, a cor mãe, lá são apenas 3 cores. Significa dizer que nós enxergamos 3 cores que depois vão se misturando, derivando outras cores. Mas também a ciência aqui vai te dizer que existem 2 cores que nossos olhos não conseguem enxergar. Chamam de cores proibidas. Quem proibiu também não sei, não estava lá, mas não estava lá para testemunhar quem proibiu isso, ok? Então significa dizer que nós temos limitação na questão da visão. Aliás, nós não conseguimos enxergar o que o gato vê de noite, quando está escuro, por exemplo. O que a coruja vê de noite. Também não conseguimos enxergar, porque ela tem facilidade. Ela já tem essa natureza deles conseguirem enxergar aquilo além do que nós conseguimos enxergar. Certo? Bom, está provado por A mais B que nós somos limitados, que nossos olhos é limitado. Será que também somos limitados no tato? Também somos limitados no tato. Por exemplo, existem frequências que a nossa pele não consegue detectar, mas ela está nos tocar, sabe? Está a passar aí, está a passar. Mas nós não conseguimos detectar. Mas existe algo aí que está a te tocar. Não é? Outras frequências, outra vibração. Então, imagina só, algo que você está a ver, algo que você não consegue ver, mas existe, e algo que, mesmo te tocando, você não consegue detectar. Estranho, né? Agora, vê outra coisa, no olfato, ok? Existem cheiros que nós não conseguimos detectar, mas, por exemplo, existem animais que detectam. Por exemplo, tem cheiro que os cachorros detectam muito, muito, muito facilmente. Tanto é que eles são usados, por exemplo, nos aeroportos para detectar passagem de cocaína, né? E então são os cães. Então os cães conseguem detectar algo que o teu nariz naturalmente não consegue. Significa dizer que já tem 3 limitações: nos olhos, no tato e no olfato. Agora, será que no paladar nós não temos? Também temos. Também temos dificuldades no paladar, nem tudo nós sentimos, nem tudo o nosso sensor, que é a língua, não é? Que é o paladar, ela consegue levar informação no cérebro, porque esses 5 sensores trabalham com o cérebro. É o cérebro que sente, por isso é que eu estou a chamar 5 sensores e não 5 sentidos, porque quem sente está aqui, ok? Essa não é a discussão. Então é basicamente isso. Significa dizer que já tens quantas debilidades? Já tens 4 debilidades, falta uma. Tens 4 debilidades. Você não consegue ver bem, puramente. Tens limitações em ver, tens limitações em tocar, tens limitações em sentir o paladar. Tens limitações em olfato.
Será que não temos limitações na audição? Também temos. Por isso é que existem surdos, ok? Significa dizer que também tem frequência, tem sons que o nosso ouvido não consegue detectar, mas ele existe. Para você detectar este som, você precisa de usar um aparelho. E esse aparelho vai ampliar. Você vai conseguir ouvir. Oh, ok. Então tem um som aqui a passar próximo, mas nós não estamos a ouvir. Só porque não estás ouvindo significa dizer que ela não existe. Ela existe. Mas precisas de aparelhos para você ter acesso àquela informação. Bom, agora provamos aqui por A mais B que o nosso corpo, que é governado pelos 5 sensores, tem limitações. Ok? Então, se tem limitações, imagina algo que os teus olhos não conseguem enxergar, o teu tato não consegue detectar, por exemplo, não consegues ouvir, não consegues sentir o sabor e não consegues sentir o cheiro. Imagina algo assim ao teu redor. Será que não existem? Será que não existem, mano? Sendo que nosso corpo é limitado, mano. Ou seja, só porque o nosso corpo é limitado, vamos ter que dizer aqui categoricamente que nada existe além daquilo que nós conseguimos enxergar, mano. Isso seria muita ignorância, sendo que os nossos 5 sensores são limitados. Não acham, manos? Então, vamos no âmbito espiritual, ok? Agora, se mesmo até dentro do campo científico é necessário que se usem aparelhos para detectar certas frequências, vocês acham que no âmbito espiritual não? Ah? Mas vocês acham que no âmbito espiritual se usa a mesma ferramenta? Você tem que pegar um tipo de microscópio porque queres ver espírito. Microscópio porque queres ver espírito. Queres levar espírito num laboratório para estudar se existe espírito ou não? Oh, mano, isso seria muita ignorância, mano. Você não acha, mano? Então, bora lá, né? Vamos já nos concentrar para algumas aqui entender. Logo, significa dizer que para os que conhecem, por exemplo, a matriz da espiritualidade, como entrar em conexão da espiritualidade com a espiritualidade, eles precisam entrar em conexão pela via da natureza, aquilo que é natural. Por quê? Porque sabemos muito bem, descobrimos muito bem, coisa, descobriram, o Ocidente descobriu, porque nós já sabíamos, que a água tem memória e a planta tem consciência. Se ela tem consciência, a planta consegue detectar frequências que nós não conseguimos. Pela via da planta, você vai detectar que não, aqui tem algo ou aqui tem isso. Aqui tem um espírito possessivo, aqui tem uma energia negativa, pela via da planta, porque eu naturalmente não consigo detectar. E os sábios que conhecem a natureza, o comportamento da natureza e as mensagens subliminares, ou as mensagens codificadas que a natureza passa, os sábios que estudaram a natureza, que conhecem a espiritualidade, como a natureza se manifesta, ele vai detectar. Essa planta está a falar isso. Essa planta está a dar essa mensagem. Estão a entender? É isso que os tais intelectuais... Por isso é que nós precisamos, algumas vezes, deixar a intelectualidade de lado para nós entendermos um amplo mais aberto, ok? Que foram chamados, por exemplo, de feiticeiro outros nomes, que conseguem fazer leitura da própria natureza. A natureza, ela colhe aquilo que você não consegue enxergar. Está presente em forma de quê? De sinais. Ok, manos, de forma de sinais. E é pela via da própria natureza que você entra em conexão da espiritualidade, mano. A água, o vento, o fogo, a terra, manos. Todas elas te informam, te trazem mensagens sobre aquilo que você não consegue enxergar. Aliás, na visão de muitos povos vão dizer, por exemplo, que Deus é espírito, né? Ou a consciência cósmica é energia. Você consegue enxergar essa energia, pegar o ataque é energia? Não, mas ela se manifesta através de quê? Através de uma planta, porque a planta é energia materializada. O Tesla mesmo disse, não existe matéria, tudo é energia. Estava entendendo, né? Então, aqui existia aqui nos povos da Lunda, não é? Congo, né? Tinha uma árvore chamada de mabote. É aqui onde eu quero chegar para vocês entenderem, ok? Mabote era uma árvore dentro de uma aldeia, de uma comunidade, por exemplo. Ela servia como uma intercessora entre um ganga, ok? Um sacerdote da aldeia e a árvore. Por exemplo, sabes como é que nós detectávamos quando alguém quer fazer mal a alguém? Quando você, por exemplo, entrega uma comida. Então, por exemplo, se um estrangeiro ou uma pessoa estranha está chegando numa comunidade com comida para oferecer, né? Está trazendo algumas coisas e ele quer fazer oferenda naquele povo, naquela tribo, naquele grupo, ok? O que é que eles vão fazer? A aldeia, a comunidade, vai pegar esta alimentação, esta coisa, esse produto oferecido por alguém que quer oferecer, está vindo de outras terras, está vindo de outro lugar. Vão pegar essa alimentação, vão cavar ao lado das raízes dessa árvore chamada de mabote, ou mabote, ombote, ok? Ombote. Vão pegar um pouquinho dessa alimentação, vão pôr nesta raiz dessa árvore e vão enterrar.
vão ficar pelo menos 24 horas, ou pelo menos um dia completo, para ver se essa alimentação é boa ou não. E como é que eles vão perceber se tal alimentação é boa ou não através da árvore? A árvore ela vai expressar sinais. Como é que essa árvore, por exemplo, chamada de mabote ou mbote, expressava o sinal? A expressão que ela expressava era entre as folhas. Os mais velhos viam, por exemplo, se as folhas murcharem, se as folhas secarem, se a árvore ficar triste, ou seja, murchar, significa dizer que essa alimentação está envenenada ou essa pessoa veio aqui nessa aldeia com um interesse, com um mau interesse, com um mau pensamento, ou seja, essa pessoa tem uma má energia, essa pessoa tem mau espírito, essa pessoa não vê o bem, nos ofereceu mesmo só esse produto dela, mas a árvore detectou que coisas que saiu da mão dessa pessoa não tá boa, essa pessoa é má. Ok? Não importa se é roupa, se é o que você vai oferecer, eles vão encostar ao lado da árvore. Se a árvore dia seguinte as folhas murcharem, então essa pessoa não é boa. O que é que vão pegar no teu produto? Vão jogar fora. Ok? Hoje, por exemplo, você tem detetores no campo científico que vão detectar, não, essa comida está boa, essa comida está aspirada. Não, essa comida está envenenada. Nós, dentro da nossa tradição, fazíamos pela via da natureza, ou seja, a conexão espiritual pela via daquilo que é natural. Como nós não conseguimos detectar essa frequência, essa energia, pelo menos a árvore ainda consegue detectar essa frequência, essa energia. E quando a árvore detecta essa energia, ela passa pela via dos sinais. E os nossos mais velhos sabem fazer leitura do comportamento da natureza, vão detectar, olha, aqui não, olha, isso não, olha, aqui deve, aqui não deve. Ok, então, a mesma coisa você vai encontrar onde? Vai encontrar em outras práticas. Sendo mesmo aqueles que usam para o bem, o conhecimento da espiritualidade, da energia da natureza, que vão usar, por exemplo, para o bem e o que vão usar, por exemplo, para o mal, não é? Eles vão fazer a mesma coisa. Por exemplo, né? Existem coisas que nós não conseguimos enxergar, como eu havia falado antes, mas os animais conseguem. Por exemplo, o gato, né? Aquilo que todos hoje não conseguem enxergar, e quem consegue tem conhecimento de manipular a energia da natureza, ele vai usar esse gato de forma a ele ter acesso àquilo que o gato consegue enxergar no plano espiritual para o plano físico. Ou seja, eu não consigo, ele vai servir como meu microscópio, ok? Ele vai servir como um intermediário que me dá acesso a outra realidade que eu não consigo compreender. E outros vão usar o que? A coruja, ok? Porque eles conseguem detectar coisas que você não consegue. Uns vão usar para o bem e outros vão usar para o mal. E como a natureza em si, ela é uma alma, por uma alma. Você vai encontrar, por exemplo, dentro da própria Bíblia, Deus ou Jesus teve que livrar o homem com a sua própria alma, ou seja, que é uma alma por uma alma. É por esse motivo, por exemplo, que pessoas amaldiçoadas ou que receberam, por exemplo, uma praga, que corre risco de levar a própria vida, eles iam dar um espírito ou uma alma, e essa alma, essa vida, davam, por exemplo, através do sacrifício de um animal. Seria o animal, por exemplo, a substituir aquilo que era para ser consequência de alguém. Então, essa frequência enviam para aquele animal e esse animal vai ser sacrificado. Então, vocês vão notar que a espiritualidade e a natureza estão interligadas, mano. Não existe isso de que isso é espiritual e isso é físico. Os dois estão ligados, os dois estão difundidos. E a espiritualidade é muito mais forte do que a matéria. Então, dentro dessas comunidades, você tinha essa árvore chamada de embote. E outras coisas aconteciam, por exemplo, nas raízes. Porque a raiz, por exemplo, das árvores, não vê a importância da árvore. E lembram, a árvore tem consciência, e isso é um arquivo, e isso é uma declaração científica, não é meu, para não falar, para falar, não, esta fala coisa com coisa não existe. Não, dá só uma pesquisa aí. Plantas têm consciência e vai aparecer, vão te explicar melhor do que eu cientificamente falando, ok? Então, por exemplo, você não consegue comer ouro, você não consegue comer ferro, não consegues comer bronze, mas você vai comer esses mesmos elementos, sabes pela via de quê? Pela via da árvore. A árvore, ela envia suas raízes para ir buscar os minerais, transforma ela em energia comestíveis, energias comestíveis, porque nós comemos energia, por isso é que alimentos saudáveis são alimentos elétricos. Ela envia essas energias, essa frequência nas árvores, nas sementes, nos frutos. Logo você tem os minerais, ouro, cálcio, todos os elementos que existem na terra. Você tem ela em forma de uma fruta, de uma manga, de uma maçã, de um caju, de uma pera, de uma banana. Logo você come isso.
Que os teus olhos não conseguem enxergar, certo? Os teus olhos não conseguem enxergar esses minerais que estão aí dentro, mas ela foi trazida, foi apresentada de forma de fruto para te alimentar. Significa dizer que a própria natureza ela tem uma conexão muito profunda com aquilo que é espiritual, que transforma ela em energia, em frequência, que nos alimenta. Vocês estão a entender, né? Então, a nossa espiritualidade, como povos Banto, está ligado à natureza, está ligado à terra. Quando nós sempre falamos isso, quando nós falamos, por exemplo, da ancestralidade, a ancestralidade não está ligada só à pessoa, está ligado à terra, onde foi enterrado o teu cordão umbilical, aonde vibra a vossa frequência, ok? Aonde vibra a vossa energia, aonde vibra a vossa primeira a sacralidade. Porque a iniciação que se faz numa terra é a nomenclatura. Quando se dá um nome numa terra, aquela terra recebe essa energia porque era virgem, o primeiro nome que lhe foi dado. Ok? Então, aquele ambiente todo trabalha de forma a estabelecer vida, em forma de conexão, seja espiritual, seja física, para que aquele povo sobreviva naquela localidade. Ok? É por esse motivo que os povos bantus estavam sempre ligados à natureza, à nossa ancestralidade, à terra, à areia. A árvore, os rios, os animais são nossos companheiros, são nossos irmãos, enquanto seres viventes nessa terra. Nós nunca tivemos uma cultura de excluir os animais como parte da natureza, ou como, por exemplo, parte da vida humana. Eu sou só porque você é Ubuntu, que é a própria natureza. E a nossa conexão espiritual está ligada à natureza. Não é que nós veneramos natureza, não. Nós nos conectamos com a espiritualidade pela via da natureza. E outra coisa é, se você ver dentro da própria Bíblia, Deus se manifestava por causa da natureza, através da natureza, por exemplo, através da nuvem, através do vento. No dia em que o Moisés, por exemplo, caiu de joelho na salsa ardente, salsa ardente é natural, uma planta com fogo, fogo é natureza. 4 elementos, ok? Terra, fogo, água e vento. São os elementos que mantêm a natureza. E é pela via destas coisas que são naturais que nós nos conectamos a Deus. Por exemplo, se você não precisa da natureza para se manter vivo, só precisas de Deus, por que não fecha teu nariz durante 24 horas? Vamos ver se Deus vai te livrar. Vais parar, mano. Porque a tua vida depende desse elemento. E Deus se manifesta através desse elemento. Aliás, olha o termo fôlego da vida, o sopro da vida. Ok? Se você não precisa, por exemplo, da natureza, da terra, mano, faz o seguinte, deixa de comer tudo que sai da terra. Vais parar, mano. Vamos te enterrar mesmo. Ok? Se você não precisa, por exemplo, da terra para se conectar à espiritualidade, deixa a água, abandona a água, fica mesmo só com o coração, fica mesmo só com a tua oração, mano, vais parar. Ok? Pode até se calhar atingir 40 dias, mas vais parar, mano. Você precisa da terra, você precisa da terra. Então, essa conexão espiritual que nós tínhamos. Aliás, Jesus, quando curou o cego, né, ele pôs o quê? Pegou areia, cuspiu água, olha, terra e água, cuspiu, lhe pôs nos olhos. Ele mandou, vai descer, pode se lavar, já vais enxergar. Então vocês estão a ver a conexão da humanidade com a natureza, não é? Nós somos um, nós e a natureza, manos, nós somos um só. Não há essa separação que o homem está aqui, a natureza está lá. Deus, ou Nzambi, ou essa energia cósmica, ela se manifesta através da natureza. Se manifesta através da natureza. Ok? Ele não é a natureza, ele se manifesta através da natureza porque ele não tem limites, é consciência plena. Ok? Nós só somos porque a natureza é. E obrigado por acompanharem até aqui. Espero ter ensinado alguma coisa, ok? Mas a espiritualidade é ligado à natureza. Ok? Você precisa se conectar à natureza para você se conectar à mais profunda espiritualidade. Entendam? Ok? E por causa das alimentações que nós temos hoje em dia, comida, cultura, as ideias que nos trazem, que a mídia traz, e muitas outras coisas, outros arquétipos que destroem aquilo que é natural, isso nos desconecta da natureza. E quando nos desconecta da natureza, nós nos tornamos seres humanos alterados. Quando nos tornamos seres humanos alterados, se tornamos seres sem espiritualidade na sua essência. Ok? Porque a natureza, as árvores ainda continuam no seu ambiente do princípio. Nós é que nos desligamos do quê? De Deus, desligamos de quê? Da natureza, de natura, do ambiente, daquilo que é a força cósmica que nos mantém vivos nesse plano físico. Obrigado por acompanharem até aqui, manos, e estamos juntos.